Hoje a maquiagem vai ser colorida sim, muito linda também, em tons de lilás e roxo. Espero muito que vocês gostem, deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, claro sempre, ao meu canal. Eu já comecei a hidratação da minha pele, usei a Bruma Fix da Catarina Hill, que é um produto, gente, que eu tenho assim, trazido muito aqui nos meus vídeos, porque eu realmente gosto muito e entrega resultado. Eu gosto de usar antes, gosto de usar durante ou só depois. Eu já comecei a hidratação por ali, já deixei a minha pele dar uma absorvida enquanto eu me preparava aqui, e agora eu vou de novo para essa duplinha aqui, que também é espetacular. Se você ainda não tem esses produtos, eu te convido a testar e você vai ver que entrega resultado positivo na sua maquiagem. Vou pegar aqui, esse produto é excelente, ele já vem com uma espátula, a gente pega só a quantidade necessária, ó, aqui bem pertinho, para vocês verem que não é muito produto. Mas quando vem para a pele, como o produto é bem branquinho, às vezes parece que tem muito, mas não tem. Eu nem pego a espátula cheia, eu pego metade da espátula e é suficiente para o meu rosto, meu colo, e funciona super, super mesmo. Uma boa atenção nessa região aqui minha, que é mais sequinha, sabe? Então eu dou uma atenção especial ali, tá pra testa. Esse produto eu aplico na área dos olhos e tudo mais, porque entrega resultado. Nos meus lábios também eu já adiantei com esse Hydra da Nina Secrets na cor rosa, até rosadinho, ó, nos meus lábios. Passei uma camadinha fina, porque ele vem na função hidratante só. E nas minhas sobrancelhas eu já usei a cera da paletinha da Quem Disse Berenice, porque é a paleta que eu vou usar hoje. Essa paletinha aqui, então usei a cerinha que já tá até acabando. Mas paciência, né? Tá acabando significa que eu gostei e tenho usado com força. Agora sim, vamos para a blendagem. Vou usar o equivalente a umas 4 gotas, que é o que eu uso sempre. Mas eu vou colocar aqui, ó, na minha plaquetinha, porque a minha está acabando. Vou trazer com o dedo. Eu gosto muito de usar o meu dedo anelar, porque ele tem, assim, o peso ideal. Desço aqui, ó, até para o pescoço, porque o meu pescoço vai ficar de fora. Vai ficar aparente, meu colo vai ficar aparente. Eu vou acabar descendo aqui com base também. E pó depois, né, para selar, iluminador. Então é legal ter esse produto que segura assim tudo na pele e não deixa ficar transferindo. Hoje nós vamos fazer primeiro os olhos e eu vou aplicar o corretivo Claro 24 da Natura Una. Ele é bem clarinho, mas como eu vou usar sombras que precisam de uma base mais clara, então vou vir com ele. Não se assustem, ter aqui a pretinha usando um corretivo bem claro na pálpebra, mas no resultado final faz muito sentido. Vou vir com a esponjinha da Real Techniques seca, que eu gosto de usar essa esponjinha aqui só seca, não gosto de trazer esponjinha úmida não. Essa. E hoje eu vou trabalhar, gente, com 3 paletas diferentes, porque cada uma tem uma coisa que eu quero, tem uma tonalidade de sombra, ou tem um brilho que eu quero, tem uma, não tem na outra. Então, vamos abusar aqui das paletas hoje. E eu vou começar pela paleta Blow, da Dona Ruby Rose. Essa aqui é a Dear Diary, tem os tons mais neutro, frios. Tem algum neutro quente, mas a maioria é neutro frio mesmo. E eu vou usar este tom aqui também, e este tom aqui, ó, de base, para começar o meu esfumado. Vou começar com esse pincel aplicador da Nina Secrets. E o tom mais claro, de rosa, é um rosa, assim, lilás meio rosa, é isso. Então, bora lá, vou pegar, vou começar aplicando aqui. Ó, ele tem um fundo de corpo lilás, essa paleta é um espetáculo. Ruby Rose acertou demais nessa paleta. E aí, gente, eu vou aplicar aqui com batidinhas até selar o corretivo. Então, eu senti que chegou na pigmentação que eu quero e selou bem o corretivo. Antes de vir com a segunda cor, eu vou tirar aqui, ó, as marquinhas, porque marquinha, ela abusa. E aí eu vou só virar o pincel, que o outro tá um pouquinho só mais escuro. E aí eu vou fazer esse degradê de tons aqui. Esse segundo tom vem só abaixo do côncavo. Ele é um tom, assim, rosa lilás também, só que um pouquinho mais fechado do que o primeiro tom.
Feita essa parte, eu venho com um pincel de esfumar e vou usar esse aqui da Lululemon Makeup com este tom mais claro, aqui ó, bem abaixo das minhas sobrancelhas, porque ele é o tom que vai me entregar assim a luz. E ele já chega aqui também esfumando a borda desse tom, desses dois tons aqui. É deixar bem leve, porque esses tons que eu usei antes são cores assim de base. É o que eu pretendo fazer aqui. Feito isso, eu venho com este marrom aqui, ó. Vou pegar um pincel aplicador, esse aqui, ó, da Eudora, que ele é um pincel aplicador bem macio. E ele me entrega, assim, pigmentação, mas eu também consigo esfumar com ele. E aí eu venho assim, ó, na diagonal. Agora eu começo a desenhar o que eu quero de fato aqui nos meus olhos. Assim, indo em direção às minhas sobrancelhas. E aí, gente, como eu tenho a pálpebra gordinha, eu dou uma subida bonita aqui, até próximo ao meu côncavo, pra depois eu vir com outro pincel esfumando pra cima do lilás que eu apliquei antes. Pincel Lule, bordinha, só movimentos de vai e vem, bem bonita aqui. Se precisar eu pego mais um pouquinho do lilás ali, senão eu deixo em paz. E volto com o pincel dessa cor mais escura, dando batidinhas na borda, pra me entregar assim, esse esfumado perfeito. E aqui dentro eu venho com ele também, com batidinhas, puxando um pouco do lilás pra cima do marrom. Aqui no canto interno, eu não vou mexer nada agora, porque depois, quando eu fizer a pele, eu vou dar uma entrada com contorno até esse ponto aqui. Feita essa primeira parte, já fiz o outro lado. Eu vou vir com a paleta da Oceane Edition, essa paletinha aqui maravilhosa, que tem tons aqui de roxo e de lilás que me encantam. E eu vou usar estes dois tons. Ops, este aqui e vou usar este aqui. Vou vir primeiro no centro dos olhos com esse aqui e no canto interno com este aqui, um lilás mais aberto. Deixa eu pegar aqui bem, pra vocês verem que é lilás mesmo, ó. E esse roxinho aqui, ó. Esse roxo vai basicamente na transição do lilás para o marrom. Só que eu quero fazer isso com o pincel. Só peguei mesmo no dedo para mostrar a vocês. Vou começar pelo roxinho. Essa paleta da Oceane é a Fairy Tail. Tem que ser no dedo mesmo. Ó, entrega rapidinho a cor e o brilho. E aí, não tem muito segredo, sabe? É começar da raiz dos cílios e ir subindo até a altura do côncavo, com batidinhas, deixando o produto assim, fixado em cima do que você já fez aqui, em cima do que eu já fiz. Ou o que você for fazer aí. Essa aqui, ela tem partículas de glitter. Então é bem difícil trazer essa sombra aqui e entregar assim esse resultado com o pincel. A outra é mais acetinada, então vamos ver se eu consigo. Consigo um pouco mais. Mas assim, se vier com o dedo, e eu vou vir com o dedo, ela fica mais bonita, sabe? Entrega o brilho que eu quero. Ó, e rápido. Mais um pouquinho do roxo pra fazer aqui, ó, a transição, entrar um pouquinho por cima do lilás, pra não ficar um degrau assim. Pra ninguém saber onde termina o que eu acabei fazendo aqui. Volto com o pincel do lilás clarinho. Inclusive, eu vou pegar mais um pouco aqui pra eu esfumar toda a borda aqui, tanto do marrom quanto dessa sombra roxinha. Pra fechar assim esse esfumado, eu vou vir com a paleta Bling da Huda Beauty. É uma paleta só de glitter. E aí, aqui tem, ó, dois tons, tá vendo? Eles vão trazer um pouco mais de vida aqui. Eu vou trazer primeiro esse roxinho, pra ver o que eu acho, se eu quero trazer o lilás também, ou se só o roxinho vai me entregar aqui o resultado, ou se eu vou gostar ou não. Não gostei, gente. Por cima dessa sombra da Oceane não deu certo, então eu vou voltar com a sombra. Ó, essa sombra se basta. Esse glitter da Huda, essa paletinha, ela toda já tem uma colinha. Então, na verdade, eu tinha que ter usado antes da sombra da Oceane, pra vir com a sombra por cima,
ou vir com glitter em pó no mesmo tom. No caso, não vai estar tendo, então vamos para o nosso delineado, que eu vou fazer hoje com o delineador líquido da Vult. Maravilhoso, eu amo. Esse delineador também é da linha Real Color. E tem um pincelzinho assim, ó, bem bom de fazer delineado com ele. E aí você pode usar o esquema de pontinhos, de tracinho, carimbadinhas, que todos eles no final entregam resultado. Vamos para nossas sobrancelhas. Vou usar este quarteto aqui, este segundo tom, vou dar uma misturadinha com esse. E vou trazer assim, bem linda, com muita leveza, pincel Macrylan da linha WB700, número 04. Ele é chanfrado, ó, tá aqui do lado na parede branca, que dá pra vocês verem. E aí eu vou dando, ó, uma misturada, tá vendo? Trago aqui, preencher primeiro o corpo, pra eu ver o que vai acontecer por aqui. Vou trazer um pouco mais de presença nessa sobrancelha, porque a maquiagem de hoje pede um pouco mais de presença. E aí dá esse acabamento, ó, bem bonito. Vou deixar assim esfumado e pronto. Pronto, sobrancelha finalizada, vamos para a nossa pele. Hoje eu fiz assim uma pequena sujeirinha. Então vou ver, ó, com meu lencinho. Eu uso muito dessa marca aqui, ó, Natural Baby. E vou limpar. Essa limpeza já me ajuda com recorte e tudo mais. Enrola assim, ó, no dedo. Como eu sujei muito aqui embaixo, precisei limpar, eu vou voltar com um pouco da blendagem. Porque senão eu vou deixar assim sem resistência nenhuma aqui, nesse ponto onde eu limpei. Essas sombras da Ruby Rose, elas não têm muito hábito de descer. Mas eu não tive assim muito cuidado, sabe? Eu fui deixando, porque fui deixando acontecer. Então acabou descendo um pouco aqui. Eu não botei fita, eu não tive assim um critério de proteção também. Enquanto a pele absorve aqui esse produto, vamos usar a máscara. Vai ser a máscara da Oceania Edition, uma Long Lash, uma máscara que eu simplesmente estou amando e compartilhando aqui com vocês o prazer de usar esse produto. Que no começo veio ela vem muito fininha. Então ela não entregava assim esse resultado, sabe, logo na primeira pincelada. E aí eu tinha que passar 4, 5 vezes para eu ver o resultado que eu vejo hoje, ó, aplicando uma única vez. Então eu fiquei meio assim com ela, mas eu continuei dando uma chance, continuei usando. Conforme a gente vai abrindo, né, vai dando uma estruturada no produto, porque acaba entrando ar. Inclusive, o ideal é que você tire uma vez com a quantidade que você vai usar, não fique toda hora enfiando e tirando, porque cada vez que você faz isso aqui, de enfiar e tirar, dá um arzinho. E aí o produto seca mais rápido. Só compartilhando aqui com vocês. Hoje eu vou fazer correção de manchas com vocês e resolvi usar a paleta de Make Be. A minha é para pele escura, de Deep Blend. Eu vou usar aqui uns 2 tons de corretivos dessa paleta. Vou misturar este tom com este tom aqui. Para eu trazer para minha pele aqui, ó, tá vendo? Abaixo dos olhos. Tá com uma olheira bem evidente. E eu quero disfarçar isso. Então vou fazendo assim. Esse pincel aqui é Make Be. Eu fiquei apaixonada nesse pincel porque ele me entrega resultado sem trazer produto demais. E não é só com a paleta de Make Be, não. Qualquer paleta, tá, gente? Usei este tom e este tom aqui do meio. Agora eu vou vir com este corretivo aqui, ó, puro. De fora para dentro, para eu nivelar aqui este marrom, este laranja. Gente, quem pediu para eu trazer pele clara aqui no canal, eu vou trazer. Inclusive, vou trazer pele madura.
Só a disponibilidade da modelo também, né? Porque não conta só comigo. E pediu para eu trazer pele clara com a paleta de Make Be Red. Então, vai ter, ok? Hoje eu vou usar com vocês a base de Make Be também, com um FPS 80. Essa aqui é a base triplo retinol maravilhosa, perfeita para todos os tipos de pele, inclusive pele madura. Salva, assim, um pouco de ressalva na pele oleosa, porque ela é bem hidratante. Mas, usando com cautela, é possível. Peguei aqui essa quantidade, ela escorre, né? Porque ela é bem fininha. Vou aplicar hoje com o pincel patinha da NYX, pincel de base mesmo. Então vamos pegando aqui, trazendo. O número dessa base é 275N. Essa base tem um cheirinho gostoso. Eu trouxe com esse pincel porque, como eu já fiz sobrancelha, olhos e tudo, eu tenho recortes. Então eu não posso sair tacando base sem critério com um pincel muito grande. Nesses pontos eu tenho que trazer com calma. Agora sim eu venho com a esponjinha, dando batidinhas. E aqui nesse ponto abaixo dos olhos eu não trouxe muito produto, porque eu vou vir com corretivo e vai dar conta de iluminar aqui. Essa base é tão perfeita, olha. Mas é uma base que precisa, assim, que a pele seja corrigida antes. Porque ela não tem uma cobertura assim tão alta, sabe? Então, para quem quer fazer uma maquiagem mais elaborada, aí é bom, né, a gente dar uma corrigida. Só descendo com ela aqui um pouquinho, um restinho. Para iluminar eu vou usar Make Be também. Já que está aqui, tem vários tons, não tem necessidade de ficar pegando outros corretivos, né? E aí eu vou iluminar com este tom aqui. Bem mais claro, sim. E se eu notar que tá claro demais, eu dou uma misturadinha aqui com o outro. Mas não, ficou ótimo. Corretivo para pele negra mesmo. Então dificilmente, não é impossível. Dificilmente ficará cinza. Dei uma sentada em todos os produtos com essa esponjinha aqui. E agora vamos selar a nossa pele. Eu vou usar dois pós. O primeiro é o pó compacto da Dona Eudora Sou, na cor 60. Esse pó aqui, ele é acetinado, ele é ultra fino, maravilhoso. E ele é perfeito para dar acabamento nessa região aqui, pra mim. Visto que eu só tenho esse tom mais claro e ele foi comprado mesmo com esse intuito. Então, vem aqui. Esse pincel é da Biotechniques. E aí eu vou pegando bem pouquinho de produto e trazendo. Olha a diferença que dá, tá vendo? Como o próprio pó ajudou já a nivelar a pele. E aí, gente, não vem muito produto não, tá? A não ser que eu pegue muito. Mas como eu vou pegando aos pouquinhos, pra ir sentindo a pele, ó, já secou aqui, já selou. Fica mais fácil. O restante do rosto eu vou selar com um pó solto. E é uma misturinha. Eu misturei um pó mais claro com um pó mais escuro, para chegar onde me é interessante, né, um tom. Então é isso. Aí você faz isso com um pó no tom da tua pele, para seu rosto não ficar cinza. Opa, trouxe pó demais. Olha o banho de pó aí. Vou tirar aqui o excesso. Nada de banho de pó aqui nesse canal, é verdade. Que as gatas usam uma quantidade justa e exata de pó. Aí com esse tom, no tom da minha pele, eu selo aqui, ó, orelha, pescoço, colo. Não vou trazer o pó claro demais pra cá, nessas regiões, porque vai me prejudicar, né? Vai ficar muito... Vai trazer relevo onde eu não quero, onde eu quero profundidade, então eu não trago. E hoje, blush, contorno e iluminador, vou usar essa paleta aqui, maravilhosa, da Catarina Hill, porque é a paletinha Chill na cor 3, né, o número dela. Ela tem tudo aqui que eu preciso, ó, pra hoje, e dá o acabamento perfeito. Então vamos começar pelo contorno. Vou trazer com esse pincel aqui da Biotechniques RT258. Vamos contornar esse rosto. Sempre tiro o excesso, ó, sempre. Nunca venho assim na força do amor, mas com autoconfiança, achando que já deu certo, não. Maquiagem a gente
vai com calma. Que deu certo ontem, pode não dar hoje, então é sobre ter esse cuidado sempre. Já vai ficando um rosto bem alinhado, né? Bem bonito. Trazendo um pouquinho aqui embaixo. Lá atrás da orelha eu só levo o restinho do pincel. Porque, gente, existe grande chance de parecer que tá sujo, né? Com caraca. Porque é um produto escuro. Então, tem que levar sempre assim o restinho já esfumando. Aplica aqui nesse ponto e pra lá, restinho. Vou usar esse pincel aqui da Eutora. Pincel de pó, blush. E é um pincel para produtos em pó mesmo. Eu vi com esse tom aqui. E ele me entrega assim um acabamento levemente esfumado. Ó, vai ficando bem bonito. E aí, se eu quiser mais, eu pego mais na paleta. Se eu não quiser mais, já deu. Tá vendo? Fica muito bonita a pele. Um acabamento, assim, singular. Super macias as cerdas. Assim, é um pincel multifuncional, assim, entre pó, blush, contorno, se quiser. Mas sempre produtos em pó, sempre. O iluminador eu vou trazer com esse pincel menor. Vou virar ao lado aqui. Ó, já trago ele aqui. E já blindo ali, ó, o acabamento dos olhos com ele. Olha, gente, que iluminador lindo. Já um pouquinho assim, ó, pra cima do blush. E aí eu vou vir só com um pouquinho, tiro bem aqui o excesso. Aqui, ó, no alto da minha sobrancelha. Eu deixei minha sobrancelha hoje um pouquinho mais reta. Mas ainda assim eu quero essa luz ali, sabe? Não a luz roxa, mas essa luz cobreada. Bonito demais. Um pouquinho aqui no alto do queixo. Aqui nesse ponto. Cá. Pontinha do nariz. Peguei bem pouquinho aqui na paleta e ainda tirei o excesso. E hoje eu dei uma abusadinha na testa, porque eu sei que tem gente que gosta. Agora sim, vamos contornar o nariz e vamos dar aquela entradinha que eu falei pra vocês com o contorno do nariz. Porque eu vou até começar daqui, trazendo, esfumando pra cá, esfumando pra frente. Pra não ficar assim um nariz pesado, mas que dê pra se notar o contorno dele. E ó, já veio a diferença de um lado pro outro, tá vendo? Um acabamentozinho importante e interessante de ser feito. Um pouquinho aqui na frente. Tô fazendo em V. Aqui nesse ponto eu dou uma apertadinha a mais. Uma apertadinha a mais, fica mais fino e aí ressalta a ponta do meu nariz. As abas hoje eu não vou fazer, porque eu estou satisfeita com elas assim, o resultado de hoje, né? Eu gosto muito de colorir as minhas abas, mas não é sempre. Depende do que eu quero, do resultado. Na linha d'água eu vou usar o lápis preto de Make Be, que vem com aquela paleta de Make Be Red. É ele mesmo, macio, bem pretinho. Eu até já tinha começado a passar aqui, mas eu precisei fazer ponta nele. Fechei ele bem no canto externo, apliquei em cima e embaixo. Agora vem embaixo esfumando. E aí com este mesmo pincel, esse aqui é o BT11 da Macrylan, eu vou vir com a sombra mais escura dessa paleta aqui, ó, Blow, da Dona Ruby Rose. Que no caso é esse tom de marrom aqui, ó, que eu usei lá em cima. Se quiser usar o roxinho, gente, aqui embaixo, não tem problema nenhum. Tem essa opção também, de aplicar o marrom e em seguida vir com o roxinho. Eu não sei se eu quero fazer isso, tô pensando aqui. E aí, para dar acabamento nesse esfumado marrom aqui embaixo, eu vou usar este tom aqui, ó, do lado, tá vendo? Usei marrom, vou usar este outro tomzinho aqui. Então, para quem tem essa paleta, já dá para fazer um acabamento bem bonito, mesmo que você use mesmo que você use outros tons, dá para trazer um acabamento com esses dois tons aqui. Nos cílios inferiores eu vou usar a minizinha de Make Be também, que veio com a paleta. Também é uma máscara assim, que me dá um resultado bem interessante.
Nos lábios eu vou usar um batom roxo rosado da linha BT Nude da Bruna Tavares, na cor Laura. Ele é assim um roxo rosado muito bonito, mas antes eu vou contornar com o lápis marrom café da Contém um Grama. Hoje eu não vou usar gloss, vou deixar esse batom assim porque eu acho esse batom tão bonito que é um pecado alterar. Então eu vou deixar quieto. Oi, maravilhosas, peço perdão a vocês, eu não consegui gravar a conclusão deste vídeo, a parte final, deixar aquele resultado bonito para vocês, porque no dia que eu gravei este material, este tutorial, faltou energia aqui e levou horas para voltar. Então não foi assim aquela energia de meia horinha e depois retornar para eu conseguir finalizar, não. Então eu fui até onde eu consegui. Precisei parar, naturalmente, porque já era final do dia e escurece, né? Quando tem a luz natural do dia, ainda dá até para aproveitar e continuar a gravação, mesmo sem energia, não foi o caso. Então, eu peço a você que me perdoe, deixa muito like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, comenta e compartilhe o meu vídeo para que mais pessoas conheçam o meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada a todos vocês por assistir o meu vídeo, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.